Bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 19 de Gênesis. Vamos falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra no último capítulo? Se você não lembra, porque você não viu, mas se você viu, você vai lembrar que Abraão insistiu com Deus para que perdoasse, salvasse os justos que estivessem em Sodoma ou Gomorra. E aí ele começa a fazer aquele processo de insistência através da intercessão. Foi a forma que ele encontrou do Senhor julgar se havia algum justo ali naquela localidade. Mas infelizmente a única família salva foi a família de Ló. E aí depois veio a destruição. Nós vamos falar sobre esse tópico e também sobre os descendentes de Ló. Mas antes disso, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque o Senhor sempre é justo. Nós que somos limitados em compreensão e também em obediência. Obrigado pelo teu carinho, teu cuidado. Obrigado pelo teu conhecimento que nos revela a verdade, que nos molda conforme o teu querer. Que a tua palavra possa trazer instrução para as nossas mentes e corações e que nós possamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós. Se revela nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu. Ele falou: não, passaremos a noite na praça. Agora tá dito da forma correta. Responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós, aqui fora, para que tenhamos relações com eles. É exatamente isso que nós estamos lendo. Todos os homens da cidade foram pedir a Ló, ou mandar que ele deixasse os homens sair da casa, ou colocar eles para fora, para que eles tivessem relações com esses homens. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então, esses eram os emissários da parte do Senhor para destruir. E o motivo está explícito aqui. Eles estavam tão cegos pelo desejo de suas carnes que eles não mediam consequências. Eles estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para satisfazer as concupiscências de seus desejos. Então, assim, diante dessa devassidão, diante dessa perversidade, diante dessa postura totalmente comprometida, eles estavam totalmente dominados pelo desejo, a ponto de tomarem esse tipo de posicionamento. E Ló provavelmente ele tinha conhecimento de quem eram aqueles homens. Ele sabia que eram seres espirituais. Então ele trata com muito cuidado, com muito respeito, leva eles para casa, e ele tem um ato que toda vez que eu leio essa passagem eu fico extremamente indignado, eu acho que é a melhor palavra,
porque ele ofertou as filhas dele para poder proteger esses seres que estavam na casa dele. Continuando. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próximo que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequeno, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Creio eu que um dos fatores que motivou Abraão a interceder por Sodoma e Gomorra foi a consciência de que seu sobrinho estava lá, mas ele não menciona seu sobrinho no processo intercessório. Ele não fala de Ló com Deus. Creio eu que ele tenha pensado em Ló e talvez por isso o Senhor tenha agido com misericórdia. Por quê? Porque Ló ele tinha um nível de intimidade com essa população. E ele sabia o que os homens dali iam fazer com os seres espirituais que estavam na sua residência. E ele estava disposto a dar suas filhas. Então, de alguma forma, ele já tinha sido contaminado. Talvez não de forma completa, até porque ele foi conservado em vida. Mas, por exemplo, sua esposa, ela teve uma reação de olhar para trás. Ela desejou voltar. E por isso caiu sobre ela uma condenação. Ela se transforma em sal, uma coluna de sal, uma estátua de sal. E eu acredito que a misericórdia que veio sobre Ló e suas filhas alcançou eles por amor a Abraão, porque está registrado exatamente aqui. Quando Deus arrasou a cidade, as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Então, é muito bom ter intercessores que, de fato, pagam preço por nossa vida. É muito bom ter relacionamentos que nos aproximam do Senhor. E Ló tinha, em Abraão, um relacionamento extremamente precioso. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe,
Este é o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho, e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas de hoje. Tanto os Moabitas quanto os Amonitas se transformam povos que de alguma forma eram inimigos de Israel, estavam sempre em conflito. E mais uma vez, uma geração criada a partir do erro, gerando confusão, gerando destruição, e ambas estavam contaminadas pelos padrões de Sodoma e Gomorra, o que levaram elas a ter essa atitude. E infelizmente Ló não tem um posicionamento aí diferente daquilo que deveria ser. Ele foi muito passivo na postura dele, permitindo que isso acontecesse. Ele se deixou enredar por essa forma que as filhas fizeram com ele. Mas foi o que aconteceu e está registrado. Tem muitas coisas que estão registradas na palavra, que são coisas muito complexas, muito difíceis, muito tristes, mas é o pior e o melhor da raça humana. Toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, nos enchemos das características dele, mas quando nos afastamos, nos tornamos seres, infelizmente, muito perversos. Talvez seja a melhor expressão. E o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe, em nome de Jesus, você, sua família, seus amigos, por onde você for, que você resplandeça a vontade do Senhor, que você seja amigo que ore pelas pessoas que estão ao seu redor, que você de fato interceda, porque nós carecemos de intercessão. Ore pelo Alex, ore pela Karen, minha esposa, pela Esther, minha filha, nós carecemos de suas orações. Deus te abençoe. Até amanhã, meio-dia.